A influenciadora VTube precisou ficar internada após dar à luz ao seu filho Ravi. Agora, o que ninguém conta sobre os motivos que a levou a ficar internada e mais como isso afeta não só a vida dela, do seu filho Ravi e do seu marido Eliezer, mas como também a sua vida ou de familiares que também podem correr o mesmo perigo. Por isso a pergunta é: será que nós não romantizamos demais a maternidade e acabamos escondendo as dificuldades reais? Porque às vezes, ao ver a influenciadora ou influenciador na internet, nós nunca imaginamos esses dilemas que estão no dia a dia de todas as pessoas e como o estado emocional do casal pode ser testado nessa hora. Por isso eu quero trazer aqui para você os dilemas que todas as mães enfrentam neste momento que deveria ser tão lindo que acaba se tornando um grande desafio. Se você quer entender todos os detalhes desse caso e uma análise ainda mais profunda, fica aqui nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Lucas Ribeiro, psicanalista e especialista da mente e do desenvolvimento pessoal. Eu quero te ajudar a entender por que as pessoas fazem o que fazem e o que está por trás do comportamento das pessoas. Então, se você quer melhorar os seus relacionamentos e aplicar isso no seu desenvolvimento pessoal, fica aqui até o final. Ter um filho, dar à luz, deveria ser o momento mais feliz da vida, não é? Mas para a VTube, isso quase virou um pesadelo. E se eu te dissesse que toda mãe enfrenta dilemas como esse? O problema é que ninguém fala dos impactos emocionais que isso causa e as sequelas que podem permanecer. Por isso eu decidi fazer esse vídeo para mergulhar no que aconteceu com a VTube, entender as pressões não somente físicas que envolvem o seu corpo, mas também as questões emocionais que esse momento acaba trazendo não só para ela, mas para muitas mães. E ainda quero te dar 3 dicas poderosas para você aplicar na sua vida ou na vida de conhecidas que possam precisar dessas dicas. Então eu quero te ajudar a entender esse assunto. Só que antes eu preciso de um favor seu. Tá vendo esse botão preto aqui embaixo escrito inscrever-se? Clica nele, por gentileza. Isso, só dá um toque. Pronto, agora vamos mergulhar nesse assunto. Então o que sabemos sobre o que aconteceu com a influencer VTube? Ela estava preparada para um parto normal, mas precisou enfrentar uma cesariana após um longo período de trabalho de parto de 19 horas. Então o que aconteceu é que inicialmente ela tentou dar à luz com parto normal e acabou precisando passar por cesariana por conta de intercorrência. E em seguida ela acabou tendo que ser encaminhada para a UTI poucos dias após dar à luz ao seu filho Ravi. Inclusive ela também precisou de transfusão de sangue e continuar internada para observação. Pelas redes sociais, o seu marido Eliezer tranquilizou os fãs, dizendo que, apesar de continuar internada na UTI, o seu quadro é estável e não corre nenhum risco de vida. Porém, por enquanto não há previsão de alta, porque ela precisa ainda ser acompanhada para possíveis observações. E um outro detalhe sobre esse acontecimento é que seu bebê Ravi também quase precisou ir para a UTI. De acordo com a VTube, Ravi seria encaminhado para a unidade de terapia neonatal, mas ele se recuperou rapidamente e não houve necessidade de transferi-lo. Então Eliezer usou as redes sociais para também tranquilizar os seus fãs, dizendo que ele estava ali com o Ravi e que ele estava bem. Agora, a primeira coisa que precisamos destacar aqui é sobre o impacto emocional que uma mãe acaba sofrendo por esperar o parto dos sonhos. Será que a influenciadora VTube conseguia imaginar que aconteceria uma coisa dessa? Infelizmente, uma mãe nunca espera que isso possa acontecer. Mas aqui nós vemos o emocional da mãe, do seu marido Eliezer, assim como, claro, a equipe médica que está ali trabalhando para que tudo ocorra bem. Então, uma dica que fica é sobre a necessidade de desenvolver essas capacidades emocionais para esses momentos. E o impacto que vemos aqui nessa situação que a influenciadora VTube enfrentou é o dilema entre cuidar da sua própria saúde e a vontade de estar 100% com seu filho Ravi. Imagina como que fica o coração da mãe ter que estar separada do seu filho por tanto tempo. E muitas das vezes até sem saber se está tudo bem com ele. Apesar disso tudo, felizmente nos nossos dias atuais,
com o avanço da medicina, esse momento acaba sendo muito bem cuidado pelos profissionais da medicina. E quando comparado a tempos mais antigos, haviam outros perigos durante o momento do parto. E em situações como essa, o risco não só da mãe como da criança eram ainda maiores. E muitos estudos falam sobre a importância e os impactos dessa desconexão da mãe com o filho nesses primeiros momentos após o seu nascimento. Por isso é muito importante todas as mães que assistem aqui esse vídeo estarem atentas a isso. E por isso eu quero perguntar e fazer uma enquete aqui para você. Se fosse você no lugar, como seria o seu preparo emocional para passar por uma situação dessa? Como seria para você estar longe ali do seu filho, ou até mesmo se sentir impotente por não saber se está tudo bem com ele? Como você se sentiria numa situação dessa? Ou até mesmo se você já passou por isso? Comenta aqui nos comentários. Agora, você sabia que um parto é muito mais do que um evento físico? Um parto não é somente algo que remete à retirada de um filho do ventre da sua mãe, é muito mais que isso. Por exemplo, hormônios como a ocitocina e a adrenalina são liberados no momento do trabalho do parto. E neste momento, esses hormônios influenciam nessa conexão, nesse vínculo entre a mãe e o bebê. E um estudo da OMS destaca que 20% das cesarianas que são realizadas pelo mundo não eram planejadas. E aí acaba criando grande estresse nas mães. E é exatamente o que aconteceu aqui. Mães que se preparavam para um parto normal, onde tinham todas as suas expectativas prontas para aquele momento, acabam se deparando com uma situação de urgência, como aconteceu com a influenciadora VTube, onde após esperar ali 19 horas de trabalho de parto, a única alternativa segura foi fazer o parto por cesariana. Por isso é necessário esse preparo psicológico, não só da mãe, mas também o pai. E aliás, também, como eu disse, toda a equipe médica, que já ficam preparados para caso haja essa necessidade. Um outro ponto sobre isso é o impacto desse afastamento hospitalar. Infelizmente acontece com muitas mães, e estudos revelam isso, que esse internamento da mãe e esse afastamento, claro que obrigatório, podem gerar de maneira até mesmo inconsciente sentimentos de culpa, de medo e de impotência, especialmente para mães de primeira viagem, quando é o caso. Então, mais uma vez, veja aqui a profundidade dos impactos emocionais que momentos como esse da influenciadora VTube e Eliezer podem impactar na vida não só deles, mas de todos os casais que vivem isso. E nesse momento eu tenho um desafio para você apertar esse joinha, essa mãozinha aqui, e veja se o número muda. Pronto, se mudou, significa que você está me ajudando a fazer outras análises como essa. Eu te agradeço muito. Agora, infelizmente, precisamos falar de um ponto onde as mães são submetidas a uma pressão social. Muitas mães acabam sofrendo uma pressão para serem obrigadas a acertarem em tudo como mães, mesmo em situações fora de controle como essa. E muitas mães acabam se sentindo culpadas por isso. Por isso, o papel do marido, como no caso de Eliezer, é tão importante e que nesse momento esteve presente para tranquilizar a mãe e, claro, os fãs que acompanham o trabalho da VTube. Por isso a pergunta é, será que nós não romantizamos demais a maternidade e acabamos escondendo as dificuldades reais? Porque às vezes, ao ver a influenciadora ou influenciador na internet, nós nunca imaginamos esses dilemas que estão no dia a dia de todas as pessoas. Quantos casais não passam por isso também? Por isso, esse dilema acaba servindo de exemplo para muitos casais e serve aqui de lição para que você possa também passar por dilemas como esse e não sofrer grandes impactos. Então a pergunta é, o que essa situação da VTube pode nos ensinar afinal? E o que você pode fazer para aplicar na sua vida e na vida dos seus familiares queridos? Então por isso eu quero te dar agora 3 dicas para você aplicar na sua vida. E eu tenho certeza que com essas dicas você vai estar muito mais preparada. Mas antes dessas dicas, eu quero te perguntar de qual cidade ou país você está falando. E claro, se você conhece e acompanha a influenciadora VTube. E pra gente ir para as dicas, quero te pedir, se inscreva aqui no canal. Basta apertar o botão de se inscrever e curtir aqui também. Então vamos para as dicas? Dica número 1. Fortaleça a comunicação do casal. Nós vimos como Eliezer foi fundamental para a VTube. E foi importante os dois estarem juntos, porque assim conseguiram lidar com as pressões externas e as pressões internas.
Por isso, planejem juntos as rotinas de vocês. E aí, tomem decisões que priorizem tanto a saúde da mãe quanto o vínculo com o bebê. A segunda dica é priorize a saúde mental. A saúde física é muito importante e dela nem precisamos falar. Agora, o que muita gente não se atenta é sobre a importância da saúde mental neste momento. Por isso é importante fortalecer a saúde emocional antes e depois do parto. Muitos estudos falam sobre como a saúde emocional, principalmente da mãe, afeta no desenvolvimento emocional das crianças, mesmo dentro da barriga da mãe. Então, cuide da sua saúde emocional. E a terceira dica é desenvolver resiliência emocional. Nesse caso de Vitube e Eliezer, nós vemos como o inesperado pode testar a resistência e a resiliência dela e do seu marido. Por isso é importante estar preparado e ser forte em momentos como esse. Por isso pratique exercícios como respiração profunda, meditação e, claro, exercícios físicos para trazer essa resistência e essa resiliência emocional. É claro que um momento como esse a gente nunca está preparado, pelo menos não 100%. Há situações na vida que vamos ter que enfrentar e nós também não temos que ser nenhum herói, nenhuma heroína. O importante é estar com pessoas queridas ao lado, seja o marido, familiares, amigos. Assim, mesmo nos momentos mais difíceis, a vida acaba sendo um pouco mais fácil. Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de comentar e de curtir. Manda esse vídeo para alguém que precisa fortalecer a sua saúde emocional. Então, um grande abraço e até já.